Fala pessoas, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Francisco, você está assistindo ao Essencial Tech. Aqui eu dou dicas, faço reviews e unboxings de aparelhos eletrônicos. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, deixa seu joinha que isso ajuda bastante. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês a review completa do Galaxy S21 FE, que é o sucessor do queridinho do ano 2020 e 2021, que foi o S20 FE. Será que ele faz jus ao legado que o S20 FE deixou e ainda continua deixando? Vem comigo que eu te conto depois da intro. Este é o Galaxy S21 FE. O aparelho é produzido com bordas em metal, traseira em plástico de policarbonato, frontal com proteção Gorilla Victus, ou seja, é a maior proteção atualmente em tela de smartphones. Lembrando que para arranhar pode ser muito fácil, principalmente em bolsas se você não usa película. Por mais que seja resistente, é bom sempre colocar uma película ou uma capinha e a película não vem aplicada aqui no S21 FE. Na parte de baixo temos gaveta de chip que não é híbrida, dá para usar 2 chips apenas, seguida do microfone principal, ao lado a porta USB tipo C, alto-falante, em cima temos microfone secundário, do seu lado esquerdo temos absolutamente nada, apenas linha de antena, e do lado direito temos o botão de ligar e desligar e subir e diminuir o volume do aparelho. Aqui na parte superior temos a câmera frontal de 32 megapixels e logo acima dela temos o alto-falante secundário. O telefone possui uma tela de 6,4 polegadas, ou seja, diminuiu um pouquinho comparado à geração anterior, que era de 6,5 polegadas. Porém, eles diminuíram em muito as bordas do aparelho, isso faz toda a diferença. A imersão da tela é muito maior, é uma tela com brilho altíssimo, tá? E eu me surpreendi muito com a qualidade do painel. Está muito bem calibrado, é uma Dynamic AMOLED 2X. Embora o nome sugira ser dinâmica, essa tela não é dinâmica, ela suporta apenas 60 Hz ou 120 Hz. Então, se você for utilizar o seu aparelho, essa taxa de atualização não vai variar de acordo com o seu uso, tá? Ou fica sempre em 60 Hz ou fica sempre em 120 Hz. Por exemplo, aplicativos que não precisam dos 120 Hz, ele mesmo assim permanece em 120 Hz, como vocês estão vendo na tela. É o caso do YouTube, do Netflix. O aparelho não faz esse ajuste, tá? Na parte da tela para poder mudar de acordo com o seu uso. Infelizmente, o S21 FE não herdou isso da linha principal e aqui o painel realmente é setado ou em 60 Hz ou em 120 Hz. Tirando o fato de ser assim, o painel é absolutamente lindo, tá? Lindo mesmo. Comparado à tela do S20 FE, a tela que evoluiu bastante, eu diria que um 100%, porque eu tive o S20 FE e a tela dele não curtia, era uma tela muito amarelada, mesmo você mudando as configurações, e aqui o S21 FE consertou lindamente esse problema, entre aspas, do S20 FE. Falando ainda da tela, tá? Aqui na parte da tela, a câmera frontal, o furinho da câmera frontal ficou um pouco maior. Isso incomoda à primeira vista, mas depois você esquece disso, tá? Então, assim, não vejo nenhum problema em terem feito isso, sendo que melhoraram muito mais o painel, tiraram as bordas do telefone. Isso ficou absolutamente incrível. É uma tela que dá para você usar em interiores, em exteriores, sem problema algum. O brilho é muito alto mesmo. Então valeu muito a pena esse upgrade, por mais que não tenham colocado aqui os 120 Hz ou 60 Hz variáveis. Falando agora de som, o alto-falante do celular é estéreo, ou seja, sai som aqui embaixo, sai som aqui em cima. O som é alto, tá? Porém eu acho que comparado ao S20 FE, a geração anterior, ela tinha um som um pouco mais rotundo, assim, mais robusto, sabe? Com mais graves e um pouquinho mais de volume. Aqui eu senti o áudio um pouco mais fraco, principalmente quando você coloca ali em 70%, 80%, não fica tão alto comparado à geração anterior, porém o som está bem limpo, bem equilibrado, mas ainda acho que a geração do S20 FE tinha um som melhor. Não temos aqui entrada para fone de ouvido e nem muito menos fone dentro da caixa. A caixa está bem fininha, a caixa é só isso aqui, ó, bem fininha. Não traz mais nem carregador
nem fone de ouvido, apenas o cabo USB tipo C. Então, nada de alto-falante da AKG aqui dentro, nada de adaptador. Caso você queira ouvir sua música por cabo, tem que comprar um adaptador específico que a Samsung vende, e não é qualquer adaptador que funciona, tá? Eu vou deixar um vídeo depois falando sobre adaptadores que funcionam com a linha da Samsung. Porém, o som é bom, é alto, mas não tão alto quanto a geração anterior. Falando agora em câmeras, o S21 FE traz 3 câmeras traseiras, sendo a principal de 12 megapixels, seguindo de uma grande angular também de 12 megapixels e uma de 8 megapixels para zoom óptico. Sua frontal traz 32 megapixels. Começando pela frontal, eu quero dizer que melhorou e muito comparado ao S20 FE, porém eu ainda acho que os resultados da câmera frontal de dia ele deixa a pele, por mais que não tenha nenhum modo de beleza ativado, ele deixa a pele um pouco mais suave. Isso se resolve utilizando o modo noturno, mesmo de dia. Você ativando o modo noturno mesmo de dia, você vai ver que sua pele vai aparecer muito mais definição, vai aparecer os seus poros, mais nitidez. Mas o S21 FE traz uma câmera muito boa frontal. À noite peca, assim como de dia, em termos de definição da pele, mas ativando o modo noturno, gente, eu deixo o modo noturno ativado o tempo inteiro, porque já percebi que o modo noturno faz milagre, tanto de dia quanto de noite. É uma câmera frontal muito boa, embora tenha esse problema que pode ser resolvido com atualizações da Samsung. Já as câmeras traseiras, como eu falei, a principal é de 12 megapixels, faz fotos extraordinárias, você não precisa se preocupar com relação à câmera do S21 FE. A grande angular também faz fotos incríveis, assim como a zoom de 3 vezes óptica de 8 megapixels. Você pode dar um zoom até 40 vezes, porém em 40 vezes a imagem já fica bem degradada, tá? Então fotos com a câmera principal, grande angular e de zoom, você fica bem sossegado que realmente as câmeras entregam um bom resultado. O que eu achei um pouco estranho foi que no preview, na hora de você tirar foto, que você está vendo ali na tela, com a câmera grande angular, ele sai uma imagem bem ruim, tá? Mas quando você tira a foto em si, ele já mostra a foto toda trabalhada e nada a ver com o preview. Então eu pensava muitas vezes que eu ia tirar uma foto bem ruim, quando eu via a foto estava bem bonita por conta do pós-processamento. Em termos de vídeo, o celular grava em até 4K a 60 fps. A Samsung, vocês sabem que ela entrega muito no departamento de câmeras, então não tenho nada para dizer aqui de ruim com relação às câmeras do S21 FE, a não ser a câmera frontal, que deixa a pele um pouco suavizada nas fotos, mas que se resolve usando o modo noturno. Agora vem a parte polêmica do S21 FE, que é a parte do processador. Ele traz aqui embarcado o Exynos 2100, que é um processador muito bom, ele é bem potente, tá? Porém, muita gente estava falando que esquentava. Pelo que eu soube, a Samsung trabalhou muito mais aqui no S21 FE para poder lançar o aparelho, já com essa questão de aquecimento resolvida. Comparado à linha S21, que assim que chegou esquentava bastante, o S21 FE realmente traz um desempenho muito bom, seja em jogos, seja em tarefa do dia a dia, e esquenta, mas não esquenta tanto quanto o S20 FE com o Exynos esquentava, que chegava a doer a mão. Ele esquenta um pouquinho mais nessa região aqui da câmera, tá? Que essa região fica um pouquinho mais quente e um pouco aqui no meio da tela, mas não é nada que chegue a incomodar. Eu acredito que hoje os celulares esquentam bastante, tá? Mas aqui o S21 FE ele esquenta na medida do possível, na medida que você pode aguentar o telefone na sua mão. Não fica incomodando na mão, tá? Na hora de jogar, por exemplo. Então, para mim, a temperatura em si tá boa. O processador tá bem trabalhadinho aqui dentro, por mais que seja Exynos, as pessoas têm um preconceito um pouco com Exynos, mas eu acredito que aqui a Samsung realmente deu uma trabalhada melhor do que o Exynos do S20 FE quando era a versão Exynos, tá? Em termos de pontuação no AnTuTu, ele supera os 500 mil pontos, embora eu ache que essa pontuação não seja nada extraordinária para um top de linha, sabendo que hoje temos telefones que fazem 1 milhão de pontuação no AnTuTu, mas assim, olha, no dia a dia não senti engasgo nenhum usando o S21 FE, seja para rede social, seja para o dia a dia, seja jogando, gravando, não senti engasgos em nenhum momento. Então, em termos de desempenho, o S21 FE realmente está muito bom. Esquenta pouco, mas esquenta. E assim, eu acho que tá bem redondinho, tá? Aqui o aparelho.
sem problema nenhum. Não me incomodou em nenhum momento essa questão do aquecimento, então espero que para você também não incomode. Mas eu também queria ver aqui no Brasil o S21 FE com Snapdragon. Em termos de bateria, o telefone tem uma bateria de 4.500 mAh e, como vocês sabem, não traz mais carregador dentro da caixa. Ele vem com USB tipo C e tipo C, então eu tive que carregar com um outro cabo aqui, que eu tenho em casa, e um outro carregador para poder utilizar. Eu utilizei um carregador de 33 watts nesse modelo. Ele carregou em aproximadamente 1 hora e 40 minutos, tá? Em média de 0 a 100%. A sua bateria em si, ela dura bem para um dia. Nada mais que isso. Eu sempre uso o celular em 120 Hz porque eu não vejo necessidade nenhuma de ter um telefone com 120 Hz e utilizar em 60, a não ser que eu tenha que sair para algum local específico, que eu precise poupar a bateria, aí sim dá para diminuir para 60 Hz. Em 120 Hz eu faço um pouquinho mais que 5 horas de tela. Não é muita coisa, eu sei, mas é uma bateria que consegue te acompanhar ao longo do dia. Se você for um usuário exigente, que toda hora está jogando, toda hora está tirando foto, por exemplo, pode ser necessário uma carga no meio do dia, lá para o fim da tarde, por exemplo, para poder dar mais um up no seu S21 FE. Com relação à tela em 60 Hz, eu utilizei ele por um dia em 60 Hz e não vi tanta diferença assim em termos de consumo de bateria. Fez quase 6 horas de tela, então entre 5 horas e um pouquinho para 6 horas de tela, para mim não faz tanta diferença, então não vale a pena deixar o seu celular em 60 Hz. Mas no meu uso aqui, o telefone está fazendo em média 5 horas, vamos colocar 5 horas e meia em média, 5 horas e 20, 5 horas e meia, nada mais do que isso. Poderia durar um pouquinho mais, poderia, mas realmente aqui não dura tanto. Mas a bateria em si tá boa para um dia tranquilamente, nada mais que isso. Não é um telefone para 2 dias de uso, por exemplo. Agora a pergunta é, para quem é o S21 FE? Bom, você que já tem o S20 FE, eu diria que o S21 FE não é para você. O telefone teve poucos upgrades comparado ao S20 FE. Trouxe sim uma melhor tela, uma melhor borda, um melhor aproveitamento de tela, tá, do celular, mas eu acredito que os avanços em câmera, em bateria, em som não sejam significativos para fazer você trocar de S20 FE para o S21 FE. Ainda mais sabendo que a diferença principal entre um e outro seria o 5G. E agora temos a versão nova do S20 FE com 5G. Então, se você já tem um S20 FE, não compra o S21 FE. Se você tem um outro telefone como o da linha A, por exemplo, da linha M, e você quer fazer um upgrade, não quer pagar tão caro na linha S21, na linha S22, o S21 FE é incrível, a tela dele é muito boa, as câmeras são excelentes, não tenho nada a reclamar das câmeras e também traz proteção contra água e poeira IP68. Então são extras que fazem a diferença de você migrar, por exemplo, da linha A, da linha M para a linha S, sem pagar tanto assim. Se você quer realmente já migrar para a linha S e não quer comprar o S21, S21 Plus, a linha S22 por achar mais caro, por exemplo, o S21 FE vai te entregar quase tudo que esses aparelhos entregam, com alguns downgrades comparados à linha principal. Por exemplo, o fundo é de plástico, não é de vidro, a tela não é dinâmica, mas o telefone entrega sim uma experiência muito fluida, muito incrível em seu uso, tá? Do dia a dia, seja usando câmera, seja para jogos, entrega uma bateria razoável também, então fica a seu critério. Vale a pena? Vale! Para mim eu acho que vale a pena sim, quando ele diminuir um pouquinho mais o preço. Se você passar a encontrar ele por 2.200, 2.300, é uma compra certíssima, porque ele está muito bem construído, ele está muito bom, a tela dele está incrível, as câmeras então, hands down, não tenho do que reclamar com relação às câmeras. Então assim, vale a pena sim, desde que esteja na faixa de preço realmente bem ali, bem chamativa, tá? Bom, gente, é isso, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha que isso ajuda bastante, tá? Peço encarecidamente que você deixe essa ajuda aí pro seu amiguinho aqui para poder crescer ainda mais aqui no YouTube. Bom, gente, muito obrigado por ficar comigo até agora. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!